E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos começar mais uma videoaula do canal Viaja Nessa História. Meu nome é professora Luísa e a gente vai ver a nossa aula de hoje sobre nazismo, ok? Então nazismo, ele é um termo que deriva da sigla nazi, tá? Que é a abreviação da palavra alemã Nationalsozialist, não sei falar em alemão, tá? Que foi usada como abreviatura do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ok? Ele foi organizado pelo Adolf Hitler por volta da década de 1920. Só que esse era um partido que antigamente era chamado de Partido dos Trabalhadores Alemães. E aí, depois que o Hitler se torna líder do partido, é que tu vai ter um nacional socialista incorporado ao nome, ok? E aí, a partir dessa palavra alemã, tu tens a abreviatura de nazi, e aí do partido nazi, nós temos o partido nazista, tá? Então, o nazismo ele vai se desenvolver na Alemanha como uma das formas de governo totalitário, né? Daquelas aulas sobre governo totalitário que nós vimos, influenciado principalmente pelo fascismo italiano, né? Que é antecessor, que veio antes, né? E também pelo bolcheviquismo, né? Bolchevismo também, né? Os bolcheviques na União Soviética, ok? Bom, o Partido Nazista vai se organizar depois da Primeira Guerra Mundial e a partir das consequências que o Tratado de Versalhes vai gerar para a Alemanha, consequências punitivas. A Alemanha foi considerada a única culpada pelo conflito mundial, né? E é a ela que foram dadas as maiores punições. O governo sobre a liderança de Adolf Hitler foi de 1933 até 1945. Então, de antes da Segunda Guerra Mundial até o fim da Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, nós vimos isso já nos fascistas, né? Quando a gente viu o fascismo, mas não custa nada nós lembrarmos de novo no nazismo, né? Então, como que um governo totalitário chega ao poder, né? Que contexto social permite que pessoas com pensamento tão intolerante, né? E que se mostra sem pudor nenhum autoritário, né? Chegam ao poder, são vistos como uma solução num contexto social. Então, tu tens que ter uma crise econômica e uma crise política que se influenciem e se alimentem. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a crise econômica ela começa, ela gera uma crise política. E a crise política se intensificando, aumenta a crise econômica. E aí uma vai alimentando a outra. Dessa crise política e econômica, tu tens uma insatisfação da população em relação ao governo. Então todos os governos que chegam ao poder, eles chegam ao poder tentando melhorar, mas sempre a longo prazo, né? Ou pelo menos a médio prazo. Não tem situação simples, mas a população quer uma solução para o contexto. Então tu tens uma insatisfação da população. Também existe um medo das elites em relação às populações mais pobres, né? Em relação às camadas mais pobres. Por quê? Porque tu vem tendo nessa insatisfação greves, manifestações, e aí a ideia de por que uns têm mais e outros têm menos, né? E dentro desse movimento vai gerando um recuo, não um recuo, mas uma apreensão das elites, né? Que começam a ver nas figuras autoritárias uma conservação da ordem, né? Pelo menos eu mantenho a ordem, embora eu perca determinadas liberdades. A descrença também nas ideologias de esquerda e de direita, porque como quem vai assumindo são ou governos de esquerda ou de direita e vai sempre dando errado, né? Tu começa a ter uma descrença da população em dizer que todos os políticos são iguais, tá? Aí tu gera todas essas situações aqui, geram a busca por líderes com soluções simplistas. E os governos totalitários são isso, eles são soluções simplistas para as situações complexas apresentadas nos governos. Dão certo momentaneamente sim. Sempre tem uma
reação, né, da economia, uma reação no fascismo. Nós vimos que momentaneamente a economia vai melhorar. A Itália quase não passou pela crise de 29, né, não sofreu consequências. Nós vamos ter a Alemanha sofrendo consequências da crise de 29, mas o partido nazista chegando ao poder depois da crise de 29 e reerguendo com os bens, né, que eles retiraram dos judeus, né, e aí vão reerguer a Alemanha. Bom, o que nós temos antes, né? Antes do partido nazista, então, nós temos na Alemanha uma crise econômica e social, como a gente viu ali, né, que é característica do contexto antecessor ao governo totalitário. Motivada pelo quê? Pela derrota na guerra, por causa do Tratado de Versalhes, tá? As punições à Alemanha pelo Tratado de Versalhes vão ser enormes. Ó, a Alemanha vai perder territórios da Alsácia-Lorena, do corredor polonês, vai ser feito uma saída da Polônia para o mar, passando pelo meio do território alemão, tá? Tu vais ter a perda da Dinamarca, tu vais ter perda da própria Polônia, né, da Lituânia. Tu tens pagamento de indenização aos países vencedores, então a Alemanha vai ter que pagar uma indenização, então ela já sai da guerra destruída do seu território, né, assim como os outros, mas também com uma dívida externa enorme. E não pode manter o seu exército, tá? Vai existir dentro do povo alemão um ressentimento dos alemães em relação aos outros países, né, com aquela ideia de que puniram dessa forma a Alemanha, porque a Alemanha é grande demais e conseguiu lutar contra quase o mundo inteiro sozinha. É aquela mentalidade, né, que vai começar a existir e que na Segunda Guerra Mundial praticamente se torna verdade quando a Alemanha tem que ficar sozinha para lutar contra os outros países, né? Tu vais aumentar o extremismo nacionalista quando tu tens essa situação dos alemães se entenderem melhores do que os outros e entenderem que por eles serem melhores, os outros países punem eles, tá? Crise política com exigência dos trabalhadores, como a gente viu ali, que é característica de contextos antes do totalitarismo, né? Uma das crises políticas que vai existir vai ser a revolta dos espartitas. Os espartitas vão ser um movimento comunista radical, né, liderado pela Rosa Luxemburgo, que vai fazer a Revolução Alemã. Então pode ser ou chamado de Revolta dos Espartitas ou Revolução Alemã. A ideia era fazer o quê? Tornar a Alemanha um país socialista, como tinha acontecido na Revolução Russa, né? Daí Revolução Alemã, ok? E também a República de Weimar, tá? Weimar, eu acho que é, não sei falar nada de alemão, tá? Essa república aqui vai ser a república que vai se organizar logo após a Primeira Guerra Mundial. Bom, então a República de Weimar é de 1919, já que a Primeira Guerra Mundial termina em 1918, até 1934, tá? Vai ser uma reorganização da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Vai ficar conhecida como República de Weimar porque a cidade de Weimar vai ser onde vai ser elaborada uma constituição, né, que vai regrar essa nova república. Ela vai ter a missão, a recuperação econômica e recuperação do prestígio do povo alemão frente aos outros países, né? Vai ser estipulado por essa constituição que a Alemanha vai funcionar num sistema bicameral. O que é bicameral? Quando tem duas câmaras, tá? O Brasil funciona em sistema bicameral. Nós temos o Senado e nós temos a Câmara dos Deputados, tá? Federais, né? O sistema bicameral alemão vai ter o parlamento e uma assembleia, ok? E vai existir dois chefes da república, tá? Com características diferentes. Tu vais ter o chefe de governo, que vai ser chamado de chanceler, tá? Ele vai ser responsável pela administração geral. E o chefe de estado, que vai ser chamado de presidente. E esse chefe de estado vai ser responsável pelas questões de estado, como a diplomacia e as forças armadas, né? Ah, mas
mas tu não disseste que não tinha exército, tá? Não tinha exército em si, eles tinham que ter um número reduzido do exército, tá? Mas existe alguma coisa de forças armadas. O primeiro presidente eleito, então, vai ser o Friedrich Ebert, tá? Vai ser um político social-democrata ligado às tradições socialistas alemães. Então tu pode ver, tu tem uma crise econômica, uma crise política, né? E nessa primeira república que tenta se reerguer, tu vai ter um pouco do socialismo aí. Mas não é um socialismo radical, né? Ele é um socialismo aqui, ó, social-democrata, né? Ele é um socialismo que não prega uma revolta armada, não prega uma retirada do capitalismo. Vai existir algumas situações econômicas, né, dentro das medidas capitalistas, mas vai pensar num bem-estar social também, só que não consegue resolver os problemas, ok? E aí nós vamos ter, sem a resolução dos problemas, a revolta dos espartaquistas, tá? Também chamada de Revolução Alemã, como eu disse para vocês, que vai ocorrer de 1918 a 1919. Então, enquanto a República está se organizando, está se fazendo a Constituição, está ocorrendo aqui a luta dos espartaquistas, tá? Então, o que eles são? É um levante comunista radical, tá? Como eu disse, vai ser liderado pela Rosa Luxemburgo, vai pretender executar na Alemanha a mesma coisa que os bolcheviques executaram na Rússia, né? E só pensando em outros métodos, já que eles não têm uma monarquia aqui, né? Eles já têm uma república, já estão com um país que está precisando de uma reestruturação política, né? E aí eles vão começar essa reestruturação na cabeça deles, né? No entendimento deles. Só que o que acontece? Esse levante espartaquista, ele vai usar esse nome em relação a revolta de gladiadores que o Espartacus na Roma Antiga liderou, tá? É uma das maiores revoltas de escravos que existiu e eles conseguiram se manter livres por um certo tempo. Então, os espartaquistas, eles querem a construção de um país comunista, né? E aí não vai acontecer, vão ser abafados por essa república aqui que está começando, ok? Bom, como é que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, então o Partido Nazi, né, vai surgir? Em 1919, em Munique, o Hitler vai aderir a um pequeno grupo que vai ser chamado de Partido Trabalhista Alemão, tá? Esse grupo vai ser fundado por um mecânico de ferrovia. Só que o Hitler vai começar a ganhar prestígio dentro desse partido. E aí, quando ele chega a liderar o partido, o nome é modificado, como eu tinha dito para vocês lá no início, para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então, o nazismo é de esquerda. A gente já discutiu isso quando a gente falou dos governos totalitários. Eles se propõem como terceira via. Eles são anticomunista e anticapitalista e antiliberal. Mesmo que eles usem medidas, às vezes, capitalistas, liberais, ou usem medidas comunistas, socialistas, tá? Eles se propõem como algo diferente desses dois grupos que estão no poder ou que se alternam no poder e que não têm resultados bons nesses momentos, né? Então, como terceira via, a gente tem que prestar atenção que eles vão sim negar e assumir partes das duas ideologias opostas, né? O comunismo e os liberais, e o liberalismo econômico. Mas eles vão também perseguir esses dois grupos. Então a gente tem que ficar muito, muito atento a isso. Tá, mas e hoje? Hoje eles são considerados de extrema direita. Por quê? Porque eles têm o conservadorismo, o extremismo nacionalista e ainda a religiosidade unidas. Quando eles têm isso unido, eles vão se enquadrar dentro da extrema direita, ok? Então hoje nós enquadramos eles. Eles se propõem nessa época como terceira via, ou seja, sendo diferentes das duas opções que existem. O capitão Ernest Röhm,
tá? Incorporou ao partido, a essa organização aqui, ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ao Partido Nazi, uma organização paramilitar, fazendo a influência do fascismo dentro desse partido. Lembra que os fascistas começaram com um grupo de faccio de combattimento? O que é isso? Eram os grupos paramilitares, né? Como se fossem milícias, né? Que brigavam na rua com os seus opositores, né? Aqui, esse capitão vai incorporar, então, uma organização paramilitar que vai ficar conhecida como SA, as Seções de Assalto, tá? E ela vai ser encarregada de perturbar as reuniões dos adversários. Tá? Perturbar como? Perturbar na porrada mesmo, né? Sendo inconveniente e violento. O programa, então, do partido, desse partido aqui, ele vai denunciar judeus, marxistas, marxistas são do comunismo marxista, comunismo que o Marx defendia, Karl Marx alemão, judeu também, né? O programa do partido denunciava os judeus, os marxistas e os estrangeiros, tá? E prometia trabalho e fim das reparações de guerra. Ou seja, ele jogava a culpa da crise nos judeus, nos comunistas e nos estrangeiros. E ainda dizia que se votassem neles, eles iriam fazer um aumento dos empregos, né? E não iriam pagar a dívida que foi dada como indenização, né, de guerra aos países vencedores. Em 1921, aos 33 anos, o Hitler vai se tornar chefe do partido, tá? E o partido tinha só 3.000 filiados, isso em 21, tá? Em 23, os nazistas vão ser liderados pelo Hitler numa tentativa de golpe na cidade de Munique, tá? No estado da Baviera. E o Hitler vai ser condenado a 5 anos de prisão, sendo que ele vai cumprir só 8 meses de prisão, tá? Na prisão é que ele vai escrever o livro que vai ficar considerado a estratégia de governo, né? Bom, o livro, como se fosse a Bíblia do nazismo, né? Que vai ser o livro Mein Kampf, que é Minha Luta. Ele escreve a primeira parte preso e a segunda parte livre, tá? Inspirado, então, no fascismo e no bolchevismo, o bolchevismo da Revolução Russa, mas ele não persegue marxista? Aí que tá as contradições, entendeu? Se colocam como terceira via. Eu pego o que me é interessante dos outros e nego também o que me é interessante. O Hitler, então, vai reorganizar o partido, vai adotar estruturas administrativas e hierárquicas. Então, tu vais pegar como se organiza o fascismo e o bolchevismo, tá? Com hierarquia, aquela parte militarizante que a gente viu, né? Vai ter um jornal e grupos paramilitares, além das SA, das seções de assalto, né? Vai criar a SS, que é a Brigada de Segurança, tá? Tudo ainda dentro do partido. E uma força de elite. Vai organizar o que ficou conhecido como Juventude Hitlerista, aí aqui é a propaganda. Lembra que a gente viu em característica dos governos totalitários que tu tens que ter uma propaganda ampla, que tu tens que pegar a educação, que tu tens que pegar os jovens, que tu tens que incutir na cabeça deles que a tua ideologia. Então, tu tens a Juventude Hitlerista, ele vai apoiar sindicatos e associações juristas, vai apoiar médicos, associações de médicos, de professores, de funcionários e de outros profissionais, tá? Em 32, mais ou menos 10 anos depois dele chegar ali, que a gente viu, que em 21 ele vai se tornar líder do partido, em 32 as empresas capitalistas passaram a dar apoio financeiro ao partido nazi. Por que isso? Porque tu tens várias manifestações, várias greves. Agora é a elite ficando com medo do povo e correndo para os nazistas. Mas os nazistas não são anticapitalistas? Aí que tá. Para a elite é melhor manter a ordem do que necessariamente deixar tudo se perder. Vá que
a Rosa Luxemburgo, por exemplo, conseguisse a revolução dela lá em 1919, né? Tu ia ter o fim da propriedade privada. Então, alguns comunistas pregam o fim da propriedade privada. E para o capitalista, a propriedade privada é o que deve ser defendido, né? Para o Hitler, nesse momento, ele é a única coisa que pode fazer frente aos comunistas. Então, os capitalistas se aliam a ele, ok? Bom, então, em 33, com o apoio da alta burguesia, ou seja, dos mais ricos, o presidente Hindenburg, deve ser Berg, convida o Hitler para ocupar o cargo de chanceler. Aí o Hitler então se torna chanceler, que era aquele chefe administrativo, lembra? Que a gente viu, o líder administrativo do Estado, né? E o presidente seria esse Hindenburg. Só que o que acontece? O Hindenburg morre. E em 1934, o parlamento dá ao Hitler tanto os títulos de chanceler como de presidente. E aí ele se intitula Führer, tá? Que é líder, chefe, tá? A ditadura nazista, então, vai ser sustentada pela SS, que são as brigadas de segurança, pelas... Aqui ficou AS, era SA, né, que são as seções de assalto, e também pela Gestapo, que é a polícia política dessa ditadura nazista que vai existir, tá? Podem ver que o Hitler não deu golpe nenhum aqui. É toda a população com medo dos comunistas que se joga no totalitarismo, tá? Características, então, do nazismo, né? Além daquelas características que nós vimos nos governos totalitários, na aula de governo totalitário, que a gente viu que todos os governos totalitários têm o controle total do Estado, um partido único, o culto ao líder, a propaganda, o extremo nacionalismo, o terror, aquele que vai ir dentro das casas, né? Que vai fazer com que a juventude e aqueles grupos de sindicatos e tudo mais vejam nos seus entes queridos, nos seus parentes que não têm a mesma ideia que a sua, possíveis inimigos do Estado, e aí seus inimigos também, né? Então tu tem a caguetagem rolando solta. Tu vais ter ainda, separando disso daqui, de o que todos os governos totalitários têm, o nazismo ainda vai ter o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus, tá? O Hitler vai atribuir a culpa da crise econômica aos judeus, principalmente porque os judeus, parte dos judeus tinham relações com os bancos na Alemanha, né? E aí ele vai prender os judeus e confiscar os bens. E ele vai confiscar a maior parte dos bancos, tá? A eugenia, que é uma ideia de raça pura, né? Então, eugenia é tu teres a ideia de que uma raça é superior à outra, né? E aí a raça superior seria o branco germânico. Lembrando que o branco germânico, para eles, é chamado de raça ariana, que é um grupo indo-europeu, né, que vai dar origem tanto aos alemães como vai dar origem aos gregos. Então, para os alemães só existem duas raças que seriam as raças superiores, os alemães e os gregos, ok? O espaço vital, que os fascistas também tinham, mas o povo alemão vai extrapolar a ideia de espaço vital, né? Que é o que? Tu precisas ter territórios com minerais, com fontes de riqueza, para que o povo alemão possa se desenvolver toda a plenitude do que ele pode ser, né? Então, para isso, tem que conquistar os territórios dos outros. Então, é o expansionismo aqui. Vão ser anticomunistas e anticapitalistas. Os símbolos, então, da Alemanha nazista, tá? A ideia é que, a partir do governo do Hitler, se inicia o Terceiro Reich, que é o Terceiro Reino, tá? Que é onde momentos históricos onde a Alemanha é extremamente forte. Para o Hitler existem outros dois momentos onde a Alemanha teve reinos muito, muito fortes, que vai ser o Primeiro Reich, para ele, o Sacro Império Romano Germânico, tá? Quando os povos germânicos vão fazer uma aliança com a Igreja Católica e vão manter o Império Romano, né? Mas aí
com características germânicas também. E quando a Alemanha se unifica, porque a Alemanha era a Prússia, a Áustria, e aí eles vão unir tudo, né? E aí tu vai ter a Alemanha como a gente conhece hoje, né? Uma Alemanha que é fruto das unificações e das conquistas da Prússia, né? E da diplomacia do Otto von Bismarck, ok? E aí nós vamos ter, nesse momento de unificação alemã, o segundo Reich. E o terceiro Reich, o governo nazista e a expansão mundial que ele vai fazer, né? Os símbolos do nazismo, então, vai ser a bandeira vermelha com a cruz gamada, que é o nome dessa cruz aqui, conhecida como suástica, né? E aí vai sair a bandeira alemã momentaneamente vai perder o lugar, né? E a bandeira da Alemanha e do Partido Nazista vão se misturar, ou seja, a bandeira do Partido Nazista vai se tornar a bandeira da Alemanha, tá? A águia acima da suástica também vai ser o símbolo colocado nas medalhas, né? O símbolo do Partido Nazista e o símbolo da SS, que são essas duas runas aqui, ok? O Holocausto, então. O Holocausto vai ser o extermínio em massa que vai ocorrer durante o regime nazista dos judeus, mas não só dos judeus, né? Os judeus vão ser colocados em campos de concentração que se dividem em campos de extermínio, que é para tu matares, que para onde vão as crianças e os velhos ou os doentes, né? E campos de concentração para trabalho, que é onde vão as mulheres e os homens que estão saudáveis para trabalhar para o governo nazista. Então, além de ter os bens confiscados, os judeus vão ser uma mão de obra barata, na realidade só pelo preço da comida, né? E se tu também tem tanto judeu sendo preso que se tu quiseres, eles vão morrendo e tu vai repondo judeu para trabalhar, ok? Essas raças inferiores que os alemães vão acreditar que existam, né, não vão ser somente os judeus, vão ser os ciganos, os negros, os homossexuais, embora os homossexuais não sejam entendidos como raça, né? Homossexual germânico de raça ariana vai ser mandado também para campo de concentração, e os deficientes mentais e físicos. É todo mundo que o governo nazista não quer na sua sociedade. Essas pessoas vão ser exterminadas, ok? Bom, era isso, gente. Espero que tenham gostado. Beijão!